Podem estar assentados, irmãos. Irmãos, esse texto é um texto bastante, assim, já conhecido da igreja, mas é um texto que traz algumas mensagens para os nossos corações. Eu queria refletir nesta noite com vocês esse texto. Eu quero dizer aqui que primeira lição que eu tiro desse texto, irmãos, é que este homem, apesar dele ser um homem rico, e eu creio que ele era muito rico, porque o escritor, ele teve a ousadia de dizer que esse homem era rico, não é porque ele era mais ou menos situação, devia ser realmente muito rico. Mas apesar desse homem ser um homem muito rico, faltava-lhe alguma coisa. Ele não era um homem feliz por completo. Por quê? Porque ainda não tinha tido um encontro com Deus. E nós sabemos, irmãos, que o homem pode ser rico, ou pode ser pobre, ou pode ser classe média, mas se ele não tiver Jesus, ele não tem a verdadeira alegria. Amém? Por que não tem a verdadeira alegria? Porque para nós termos a verdadeira alegria, nós precisamos ter certeza do nosso amanhã. Naquele momento em que nós deixarmos esta vida e partirmos para outra vida, nós sabemos que nós vamos encontrar o Senhor Jesus e teremos uma eternidade feliz com Ele. Isso é motivo da nossa alegria. Agora, você já imaginou aquelas pessoas que não têm certeza da salvação? Eles vivem preocupados, mesmo que eles tenham muito dinheiro. Eles vivem preocupados porque eles não sabem o que pode acontecer amanhã e para onde eles irão. E nós sabemos que, pela palavra de Deus, aqueles que forem salvos, serão salvos para sempre e terão uma vida feliz para sempre ao lado do Senhor Jesus. Mas aqueles que não for salvo, terá então uma vida de separação de Deus e será muito triste. Então, irmãos, esse homem, apesar de ser rico, faltava-lhe alguma coisa, um desejo que o seu coração precisava. E ele então resolve procurar Jesus. Ele ouviu falar que Jesus ia passar ali naquele lugar, naquela rua, naquela cidade. E ele então se propõe no seu coração: eu vou ver Jesus, eu preciso encontrar com Jesus. Outra lição que eu quero aqui dizer, irmãos, é que tem muita gente que conhece Jesus, mas de uma maneira muito superficial. Conhece Jesus de longe, conhece Jesus de ouvir falar. Você até pergunta para ele: você conhece Jesus? Conheço. Quem é Jesus? É o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz do Calvário. Mas é um conhecimento muito distante. Ele não tem intimidade com Deus, ele não conhece realmente Deus, aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Você já imaginou que você para conhecer uma pessoa, você tem que ter algum tempo de intimidade com essa pessoa? Não é verdade, irmãos? Você conhece uma pessoa hoje, ou até mesmo conhece há tempo, mas se você nunca conviveu com essa pessoa, você nunca conversou com ele, nunca teve intimidade com ele, então você não sabe realmente quem é essa pessoa. E isso aconteceu com Zaqueu. Zaqueu desejou conhecer Jesus mais de perto, ter um conhecimento íntimo com Jesus, saber quem que Jesus é e o que ele podia fazer. Quem sabe ele pensou assim: olha, eu sou rico, tenho tudo, mas eu não sou feliz, eu não sou uma pessoa alegre, minha família não é uma família abençoada, e eu vou conhecer esse Jesus, quem sabe ele pode fazer alguma coisa por mim. E aí, irmãos, então ele resolve então conhecer Jesus de perto. E aí ele se aproxima de Jesus, mas não consegue ver Jesus. Por quê? Porque
Jesus estava entre uma grande multidão. Tinha muita gente. E eu fico imaginando, eu fico pensando, irmãos, como Jesus realizava milagres, cura, né? Ressuscitava mortos. Jesus fazia milagres extraordinários. Então você imagina o tanto de gente que andava com Jesus para presenciar essas coisas. Muita gente que vinha para receber bênção, muita gente andava por curiosidade, muita gente andava com Jesus para se alimentar, né? Como lá na multiplicação de pães, lá tinha mais de 5.000 pessoas, né? Então, Jesus era sempre rodeado de muita gente. E Zaqueu agora, a Bíblia fala que Zaqueu era um homem de pequena estatura. Era um homem pequeno, né? Baixinho. E agora? Ele queria ver Jesus, mas não conseguia. Irmãos, eu quero aqui tirar também mais um exemplo para nós. Às vezes as pessoas querem conhecer Jesus, mas surgem obstáculos para impedir, muitas vezes, que as pessoas conheçam Jesus de perto. E às vezes os obstáculos podem ser na nossa própria família, às vezes pode ser amigos, às vezes você é convidado para vir à igreja, para que conhecer a palavra de Deus, conhecer Jesus de perto. Aí outra pessoa chama você para ir outra coisa. O inimigo, né, ele influencia para que você não venha à igreja, você vai em outro lugar. São obstáculos, né, para você não se aproximar de Jesus. Às vezes a própria família. Nós somos de tal religião, o que você vai fazer lá nessa igreja, né? Nossa família nasceu nessa religião, cresceu nessa religião, nós somos todos dessa religião. E você vai lá fazer o quê nessa igreja, né? E nós estamos cansados de saber que igreja não salva, né, irmãos? Quem salva é Jesus, amém? Então, irmãos, os obstáculos surgem na vida das pessoas que desejam conhecer Jesus. Por quê que surge esse obstáculo? Porque o nosso adversário, o inimigo, ele não quer que você conheça Jesus, porque ele sabe que se você conhecer Jesus, você vai ter uma vida transformada, amém? Você já ouviu aquele corinho, nosso tempo, há muito tempo atrás, falava corinho, né? Agora é música, aquela música que diz que quem conhece Jesus de verdade, não consegue mais viver sem Ele, não é verdade, irmãos? Quem conhece Jesus e tem intimidade com Jesus, não consegue mais viver sem Jesus, aleluia. Então, irmãos, agora Zaqueu tomou uma atitude até estranha. Se você pensar assim, é uma atitude estranha. Zaqueu olha para um lado, olha para o outro, de repente ele vê uma árvore. E ele sobe nessa árvore para ver Jesus. Irmãos, às vezes a gente precisa ter coragem, quebrar o obstáculo para vir para a igreja, para conhecer Jesus de perto, né? Quando o inimigo tentar impedir você de vir para a casa de Deus, fala, está amarrado em nome de Jesus, eu vou para a igreja, eu vou adorar o meu Deus, eu vou me encontrar com Jesus, amém? Então Zaqueu pega e sobe numa árvore, e lá de cima, Jesus vem passando, e de repente Jesus olha para cima, e vê Zaqueu, e fala para Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Irmãos, eu fico imaginando, eu acho que Zaqueu nunca passou pela cabeça dele, queria se encontrar com Jesus e Jesus ia pousar na sua casa. Imagina o privilégio desse homem, o privilégio. E aqui, irmãos, nós temos mais um exemplo também para nós. Quando você se esforça para encontrar com Jesus, quando você faz um sacrifício para estar na presença de Jesus, Ele também faz a sua parte, Ele também contempla o teu esforço. Jesus sabia que Zaqueu tinha subido lá na figueira, lá na árvore para ver ele. Jesus sabia, porque Jesus sabe todas as coisas. Então Jesus recompensa agora Zaqueu, olhando para ele e dizendo, Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém pousar em sua casa.
Irmãos, e aquele homem pecador, a Bíblia fala que ele era um homem rico, né? E nós vemos que ele era um pecador, porque depois, quando ele desce, ele confessa para Jesus: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então ele se declarou ali para Jesus que ele fazia alguma coisa errada, ele precisava de perdão, né? E Jesus, sem questionar se ele roubava, se ele fazia alguma coisa errada, né? Jesus não se preocupou com isso. Por quê, irmãos? Porque Jesus veio para salvar realmente os pecadores. Jesus nos ama. Jesus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento e alcancem a salvação. Foi para isso que ele veio, morreu na cruz do Calvário. Não foi para condenar o homem, mas para salvar o homem. Mas acontece que muita gente não quer ter um encontro com Jesus. Nós vemos que quando Zaqueu chega ali, e ele vê aquela multidão de pessoas, e ele pequenininho, ele podia ter falado assim: quer saber de uma coisa? Eu vou embora para casa, deixa isso aí para lá. Mas ele foi insistente. Ele subiu na árvore, falou: eu preciso ter um encontro com Jesus, eu quero ver Jesus de perto. Aleluias. Quantas pessoas, né, irmãos, hoje vivem distante de Jesus, passando por lutas, por problemas, por dificuldades, mas não tem essa coragem, ou esse ânimo, né, de se aproximar de Jesus. Jesus está de braços abertos, está escrito, né? Eis que sua porta e bato, né? Então Jesus está batendo a nossa porta todos os dias, querendo nos ajudar, querendo nos abençoar, querendo nos curar, querendo salvar. Mas não depende de Jesus, depende de cada um de nós entregarmos a nossa vida no altar do Senhor para sermos abençoados. Não é verdade? Então, Jesus agora pede para Zaqueu: desce, Zaqueu. E Zaqueu então desceu, alegre, diz a palavra de Deus, e foi para a sua casa com Jesus. Irmãos, essa parte aqui é uma parte que eu fico alegre e fico imaginando a alegria de um homem que tinha dificuldade para encontrar com Jesus. Agora ele desce juntinho com Jesus para a sua casa. Irmãos, e nós sabemos, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que quando Jesus chega em uma casa, tudo é transformado. Quando Jesus chega numa casa, aquilo que está errado é consertado. Se há briga, tem que cessar. Se há falta de perdão, tem que cessar, né? Se há mentira, a mentira tem que ir embora. Porque aonde Jesus chega, o mal não pode ficar. Amém? Porque Jesus é aquele que liberta, que cura, que transforma. Então eu creio, irmãos, que Zaqueu levou Jesus para sua casa e levou a solução para os seus problemas. Zaqueu levou a solução para os seus problemas. Então eu quero dizer para você hoje que está aqui, você que ainda, quem sabe, não teve um encontro real com Deus. Você conhece Jesus, mas de longe, de ouvir falar. Eu quero te dizer que você precisa ter um encontro real com Jesus. Conhecer Jesus de pertinho, de pertinho. Nós vemos ali na reunião de oração, né? Muitos irmãos aqui, quase que a maioria, ele frequenta a reunião de oração, muito gostoso. E nós vemos ali as pessoas chorando, né? Chorando na presença de Deus, tendo aquela comunhão com o Senhor Jesus, né? Aquela alegria de estar ali aos pés de Jesus, falando com Jesus, conversando com Jesus, expondo os seus problemas, a sua dificuldade aos pés de Jesus. Isso é o quê? Isso é conhecer, irmão, conhecer Jesus de pertinho. É saber o que Ele pode fazer por nós. É
é receber, né, Jesus de verdade e ser transformado por Ele. E eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, hoje você tem a oportunidade de conhecer Jesus de perto e também quebrar os obstáculos que muitas vezes têm impedido você de se aproximar de Jesus. Quem sabe você pode estar pensando aí, qual é o obstáculo que tem impedido você de se entregar totalmente a Jesus? Qual é o obstáculo que tem impedido você de se aproximar mais e mais de Deus? Qual é o obstáculo? Você sabe. Não precisa responder para mim. Responde para Jesus e fala: Senhor, eu vou quebrar este obstáculo de hoje em diante. Eu quero ter comunhão contigo. Eu quero viver juntinho de ti. Eu quero desfrutar daquilo que o Senhor tem de bom para a minha vida. Irmãos, foi um privilégio para Zaqueu. E eu creio de todo o coração que a partir daquele momento, daquele dia, a vida de Zaqueu mudou completamente. Assim como a nossa vida, a minha vida, a sua vida, pode mudar também. Se você procurar conhecer Jesus de verdade, né? Quebrar qualquer obstáculo que venha à sua frente impedir o seu encontro com Jesus. E que você possa abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu quero que o Senhor vá comigo para minha casa. É a melhor coisa, irmãos, que nós podemos fazer. É convidar Jesus para ir na nossa casa. Porque quando Jesus chegar lá na nossa casa, tudo estará resolvido. Amém? Você crê assim? Amém? Então, irmãos, fique com esta palavra nesta noite. É uma palavra curta, mas é uma palavra de Deus para o seu coração. Pense com você. Você precisa ter um encontro real com Deus? Você necessita? Você não tem sido aquela pessoa assim íntima de Deus? E você deseja fazer isso? Faça em nome de Jesus. Confesse para Jesus o seu pecado. Confesse a sua dificuldade, a sua luta, né, os obstáculos que você tem enfrentado para estar aqui na presença de Deus. E eu creio, irmãos, que Deus, Jesus, estará de braços abertos, aguardando, esperando por você, aquele pedido de perdão, aquele arrependimento, para que Ele possa derramar sobre você a unção, né, a graça dEle, o perdão, e fazer você uma pessoa feliz. Você que tem passado por lutas, por dificuldade, por provações no seu lar, na sua casa, no seu emprego, fale com Jesus hoje, tenha um encontro com Jesus hoje, leve Jesus hoje para a sua casa, para que Jesus possa mudar a tua história a partir de hoje. Amém? Eu quero te convidar nesse momento a se colocar em pé, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias.